Como que a gente sabe se tem alguém? Eles vão mostrar embaixo, vai ter um númerozinho embaixo mostrando quantas pessoas estão online. Tá. Então a gente vai fechar isso aqui. Não está online ainda, tá? Porque eu já liguei meu outro negócio aqui pra ver aqui se está online. A gente não entrou, tá entrando online. Acho que agora entrou. Então a gente vai fechar isso. Já está ao vivo. Já está ao vivo que eu botei aqui para estar ao vivo. Eu acho que eu vou colocar o link lá no Facebook, você acha? Vamos colocar lá? Bora. Aí já arrecadou alguns e-mails, então acho que já dá para divulgar sem muito problema. Já. Eu vou colocar aqui, ó. Beleza. Vai aparecer eu tomando água. Que bonito. Hã? Vai aparecendo eu tomando água, porque eu tô com sede, né? Muito quente. São Paulo de repente esquenta, você começa a morrer. Eu vou até ligar o ventilador aqui, senão eu vou morrer de calor. Nossa, é barulho, né? Muito legal. Bom, 2 pessoas online. Colocar lá no grupo. Beleza. Perguntar, se vai ficar gravado, vai, né? Vai. Olha, tá dando pra escutar o barulho do ventilador? Não. Agora eu tô vendo. Tá, beleza. Nossa, que calor. Pior que eu só reparei agora que eu coloquei 20 horas mais do horário de Recife. Aí eu ajustei aqui já. Nossa. Tava Tá, né? Até agora. É bom que já começa, tá? Não, tem que começar ó, no horário, assim, que é 5 minutos já começa. Que a galera vai chegando e vai falando. Né? Ai, tá bom. Já tem gente online? Já. Tem umas 3 pessoas, eu acho. Massa. Oi, gente que tá online. Só um minutinho pra gente começar aí. Nosso legal. Em coisa de 5 minutos a gente começa. Só estamos esperando mais as pessoas pegarem com a gente. Uhum. Mas assim, vai ficar gravado. Isso é importante a gente deixar, não ter esse legado aí. A galera vai assistindo depois também. Normal. Minha mãe vai assistir depois. Enfim. Uhum. Teve um amigo meu que achou que ia em Recife, cara. Porque você colocou o local Recife, né? Do Fora da Caixa. Aí ele me perguntou quando é que você chega, não sei o quê. Eu falei, não, pessoa, não é bem assim, não. Eu não vou pra aí, não. Eu vou pra uma pessoa depois tal. E eu vou fazer um evento lá de uma pessoa na segunda. Uhum.
Vamos lá. 4 pessoas aqui. Se quiser comentários, manda aí para assistir. Começamos aí nosso hangout. Pronto. Postei o link. Agora é só começar. Me tirei o aparelho embaixo, ó. Tô me achando o aparelho embaixo. Tá, é tipo um parto. Teve um filho, e aí você tá assim. Eu tirei o meu há 1 ano já. Tô morrendo de felicidade de ter tirado. Eu já... Na verdade, eu já usei várias vezes, né? Não é a primeira vez que eu uso, então é complexo. Eu gosto de dentista, eu vou lá e uso. Não gosto de dentista, eu vou lá e uso. Aí eu tenho esse problema aí. Passei 5 anos de aparelho. Pra nunca mais. Pois é, gata. Eu peguei isso também. Deixa eu ver isso aqui no meu relógio. A galera não pode entrar com o hangout, não? Hã? A galera não pode entrar pra aparecer no hangout também, não? Poder falar e tal? Aparecer pode não, só se de convidar. E tem um número limitado, parece que é até 10, se eu não me engano, pessoas. E mesmo assim, quanto mais você convida, mais pesado fica o hangout. É bom manter o... Eu acho que tá tudo ok. Já são 8 e pouco, a gente tem 6 pessoas online. Oi, gente! Aê. E aí? Nossa, eu quero que apareça mais eu. Não só o cenário. Tem que mandar um fora da caixa pra cá, gente, ó. Pra colocar aqui, ó. Adesivo de vocês. Pra ficar no cenário. Acho justo. Justíssimo. E é bom que a gente já tem umas perguntas, né? Que já rolou pergunta lá na... Que eu vou falar rápido. E aí a gente começa nas perguntas, que eu acho que é o mais legal. Vamos lá? Vamos. Deixa eu só compartilhar aqui na página pra gente começar. A gente vai deixar as perguntas aonde? As perguntas estão no teu post. No teu post estão... Tá aqui aberto já. 7 pessoas online. Vamos, gente. Chama os amigos. Compartilhem. A gente fazer um bate-papo bem legal. E vocês podem deixar as perguntas nos comentários no YouTube. Que aí vai ser mais fácil da gente acompanhar nos comentários aqui. Então, vamos falar de empreendedorismo, carreira, intraempreendedorismo, que é nosso foco. Né, Duzaline? Exatamente. Vai ser bem legal e a gente está começando em pouquíssimos minutos. Começando a ver, amém! Jesus! Mas quando chove em São Paulo é pior que fica aquele negócio abafado. Aqui não tem vento, né? Então, se vocês estão no Nordeste, fiquem no Nordeste, que é legal. E os comentários estão desativados, viu, Thalita, no YouTube. Que legal! 11 pessoas online, bora? Como é que eu deixo tirar as pessoas? Como é que estão desativados? Como é que ativa isso? Os comentários estão desativados. Por quê, meu Deus? Não sei. Vê no cantinho do Hangout tem uma barra de ícones. Eu acho que é o último, que tem como se fosse uma mesa de... Tu clica nele, que são as configurações. Possivelmente tá lá o bate-papo e os comentários. Que o Franklin Dias aqui no Facebook está dizendo que o bate-papo está desativo. Tá. Não é bate-papo. Perguntas e respostas. Abrindo perguntas e respostas. Como é que ativa agora, Vitor? Então,
Não sei. Não, é o primeiro ícone dessa barrinha, que ele, se não me engano, é o bate-papo. Então, eu estou nele. Gente, eu quero usar esse negócio do Google. Oi, Google, tudo bem? Eu vou ficar com esse negócio aí enquanto eu tento colocar. Mas vamos começar. Você vai começando, que aí eu entro depois e vou autorizar aqui, tá? Beleza. Vamos lá, tem 12 pessoas já. Vamos lá. Acho que já dá pra começar. Vamos começar? Pontualmente às 19 horas de Recife, 20 horas de Brasília, né? Está começando o nosso hangout com a Thalita Lombardi, a menina executiva do Startup Stars. Então, essa fera, ela tem um currículo absurdo. Eu até tenho medo assim, de falar, porque eu me sinto um pouco humilhada. Mas, melhor que... Não, Zari, pelo amor de Deus, eu que me sinto humilhada perto de você. Nossa, é muito grande. Essa nordestina que nem eu, mulher empreendedora que nem eu, que eu tenho muito orgulho de estar recebendo esse hangout aqui, em parceria com Startups Stars e do Fora da Caixa. Essa mulher é empreendedora, é blogueira, é escritora, ela é administradora, criadora de Startups Stars e do Menina Executiva. O Startups Stars como um blog independente de startups do país, e o Menina Executiva como um blog que fala bastante sobre empreendedorismo e carreira, que tem mais de 55 mil pessoas em suas redes, né? 80% empreendedores e executivos. Então, realmente, essa menina executiva, é cercada de executivos, e ela tem uma carreira muito bacana e uma bagagem muito massa para passar para a gente. Então, o bate-papo de hoje vai ser sobre intraempreendedorismo, que é aquela modalidade que toda empresa sonha em ter nos seus funcionários. Aqueles empreendedores que vestem a camisa, que dão sangue. Então, para falar sobre isso, nada melhor do que a pessoa que eu acho que entende muito mais disso, que fala muito bem sobre isso, que é a Thalita Lombardi. Então, Thalita, se apresenta. Eu falei só um pouquinho, ela vai se apresentando durante o hangout. Ela vai falar um pouquinho e depois a gente abre para as perguntas de vocês, beleza? Vão deixando as perguntas lá no evento do Facebook, beleza? Vamos deixar... Oi, gente, eu não sou do Google, mas eu tô adorando. Eu adoro esse efeito, assim, do Google, é muito massa, né? Mas a gente pode ficar sério, né? Como é que tira agora efeito? Agora eu fiquei com ele. Como é que deixa sem acessórios? Como é que remover todos os efeitos? Aí, agora sim. Oi, gente, como a Aline falou, eu vou falar um pouquinho sobre mim, enquanto a galera vai chegando e ela vai tentando descobrir como é que a gente compartilha. Enquanto a gente não compartilha, a gente pode deixar nos comentários lá no Facebook, a Aline vai lá e vai perguntar pra gente. Bom, eu tenho 32 anos, já tenho tempo de estrada. Vou contar um pouquinho dessa história. Eu comecei trabalhando com a minha avó, uma pessoa, e aí, no decorrer do tempo, eu fui conhecendo muito o Brasil, porque eu fiquei morando em João Pessoa, em Salvador, meus pais não moram juntos. E aí eu comecei a trabalhar em empresas, né, em outras pessoas. Meu primeiro emprego foi no shopping, e eu falo, vocês querem, cara, aprender mesmo, quer ter horário, que é regra, trabalho no shopping, é uma experiência para sempre. Mas aí depois fui trabalhar com carro, passei 8 anos com vendas B2B, que é a minha especialidade, que é business to business, né, quando a gente vende para outras empresas. Então tem todo o processo de prospecção, a gente tem que fazer o alinhamento com a equipe comercial, enfim. Nesses 8 anos eu fui de suporte de vendas até diretora comercial, então foi onde me deu realmente um respaldo. Então eu morei depois de Salvador e Recife, que eu adoro Recife, na cidade do meu coração. Então foram muitos anos que eu aprendi muito sobre vendas, sobre liderança, sobre compreensão dos nossos chefes, compreensão de ser chefe, funcionário. Então me deu esse overview e comecei a ter esse perfil intraempreendedor sem mesmo saber o que era. Depois eu fui trabalhar no peixe urbano, fui para Chicago, fui fazer inglês também, fui trabalhar no peixe urbano, e aí sempre trabalhei com B2B, e aí eu conheci esse mundo, na verdade, de tecnologia, que foi quando eu comecei o meu blog, o Startups Stars. Vai fazer 3 anos agora em fevereiro, é um projeto que eu nunca imaginei que ele ia crescer tanto, mas a primeira dica para empreendedor que for, a gente tem que ser muito curioso, a gente tem que ter muita vontade de conhecer, aprender, e a humildade disso também. Porque a gente ouve muita gente falando que não é legal, um monte de coisa. Então, tem uma executiva de uma grande empresa que chegou para mim e falou assim: ter Startup Stars não vai dar em nada. Cara, desculpa. Se eu não tivesse assistido com esse meu projeto,
eu não estaria aqui hoje, enfim, com essa exposição inteira que eu tenho nacional. Depois disso, eu trabalhei em diversas startups e fui aprofundando todos os temas. Eu nunca deixei de empreender, então eu sempre trabalhei para empresas, mas eu comecei a desenvolver meu lado empreendedor, abrir meu CNPJ, todo aquele sofrimento que todo mundo passa, contador eu tenho, que a gente tem uma estrutura muito legal, mas quem suporta isso ainda tudo é a empresa que eu trabalho. Eu hoje trabalho na maior empresa de tecnologia do país, eu sou coordenadora de vendas, então eu posso rodar, e acaba que eu sempre trabalho com negócios, que é uma coisa que eu sei fazer muito bem. Mais uma vez B2B, então são quase 15 anos aí só de B2B, e de compreender como são os nossos sentimentos, as nossas dificuldades do mundo de empreendedorismo. No finalzinho, aí no ano passado, eu criei uma Menina Executiva, porque eu falei, eu vou virar blogueira de moda, né? Eu já faço tudo, agora eu vou virar aqui, esquece. Os seguidores da Startup Stars vieram para a Menina Executiva, e eu comecei a entender que existia uma galera querendo consumir carreira. Porque uma coisa a gente falar, nossa, tá fazendo uma sombra aqui, não sei. Uma coisa a gente falar de empreendedorismo, né? E outra coisa a gente falar de carreira. E eu percebi essa demanda, essa necessidade, e aí eu comecei a escrever sobre as duas coisas. Por que não a gente falar sobre a demanda que a gente tem de mercado, de carreira? Por que não a gente falar e potencializar? Porque eu não tenho que empreender só porque as pessoas querem. Eu tenho que ir em busca da minha felicidade, eu tenho que ir em busca do que realmente é relevante para mim, que seja na empresa de alguém, numa carreira artística, no que for. O importante é a gente ser feliz. Então, essa é um pouquinho da minha história. Foi assim que eu comecei os meus blogs, e foi assim que eu comecei a trabalhar. Sempre gostei de trabalhar. Eu falo que eu sou uma mulher cara, por isso que eu trabalho tanto. Eu gosto de viajar, eu gosto de ter meu carro, eu gosto de ter. Eu sou uma pessoa de família muito bem obrigada, mas eu tenho há mais de 10 anos, sou independente, eu não dependo nada da minha família. A família teve aquela questão de eu tinha muito dinheiro, eu não tinha muito dinheiro, então eu tenho que me virar. E isso acho que me dá força realmente de acreditar em todos os meus projetos. Então acho que esse é um overview da minha carreira, ainda está com muita sombra, não estou conseguindo tirar, mas vai ficar com um pouquinho de sombra mesmo. Porque eu fico irritada, eu estou com a luz aqui, ela não está resolvendo, ficar assim, ó, o perfil, eu vou deixar com sombra. A Aline só faz rir, gente. Eu sei que eu faço muita piada. Eu sei que é a pessoa aqui, né? É porque no Nordeste a gente faz piada. Bom, então é isso, Aline. Vamos começar então falando do nosso tema. Já falei um pouco sobre mim. E a gente vai falar sobre o tema, depois a gente abre as perguntas. Não preparei uma palestra, porque eu acho que é um bate-papo, um hangout muito chato, ficar trocando slide. Eu fico toda confusa. Então, eu trouxe algumas coisas pra gente discutir. E já vi que a galera interagiu no Facebook, então foi bem legal. A gente já começar esse hangout com um monte de coisa para falar. Bom, na verdade, eu acho que não existe... o intraempreendedorismo é muito a nossa atitude diante as coisas da vida das empresas, de negócios. A atitude empreendedora é aquela que a gente mais deseja que as pessoas tenham com a gente. Mas nem sempre a gente está disposta a ter essa atitude. Então, por muitas vezes a gente entra numa empresa, a gente gosta, na primeira discussão, no de barriga, a gente quer largar tudo e jogar para cima. A gente nem se dá a oportunidade de conhecer melhor aquela empresa, por que a gente foi parar naquele lugar e por que a gente pode crescer ali dentro. Me deparei na minha carreira inteira com muitas pessoas reclamando, ele não tem uma oportunidade aqui dentro. Meu chefe não me enxerga. Mas eu nunca via nessas pessoas essa atitude de fazer a mais. Eu nunca via a atitude das pessoas de vestir realmente a camisa da empresa, que isso que é a parte mais difícil. Por mais que você ache que o salário não é o que você merece ganhar, por mais que você ache que você está trabalhando demais, você tem que entender qual que é a sua importância dentro dessa empresa. Eu represento 50% das vendas, tá, mas você é uma pessoa ética, você é uma pessoa que fala bem da empresa, porque eu conheço várias pessoas que têm um grande potencial, mas na hora que vira as costas, está falando mal da empresa. Então, isso não é legal. Então, são atitudes empreendedoras que a gente tem dentro das empresas que vão fazer com que a gente cresça. A gente tem que deixar de parar de achar que somos essenciais. A primeira lição que eu tive na minha vida, eu estava lá em Salvador, com um grande chefe que eu tive, o Tom Silveira, um beijo bem grande pro Tom. E aí eu lembro que todo mundo do departamento saiu, ficou só eu e ele. E eu queria ter um aumento de salário naquele momento. E eu falei assim, Tom, se você não aumentar meu salário pro dobro, eu vou sair da empresa. Eu quis colocar ele
na parede, porque eu achei que, como só tinha eu, ele teria que fazer isso. Sabe o que foi que ele falou pra mim? Ele falou assim, pode ir embora. Pode ir embora, e eu vou ficar uma semana muito ruim, porque eu vou ter que me dobrar em 3, 4. Mas ninguém é substituível. Depois que ele falou isso pra mim, óbvio que eu não fui embora, eu não recebi aumento. E eu aprendi a maior lição da minha vida é que ninguém é substituível. A gente pode ser insubstituível, desculpa, para nossa família. A gente pode ser tudo para todo mundo. Mas a gente sempre vai ter a coisa que passa, né? As coisas vão passando, a gente perde queridos e a gente consegue superar. Imagina um funcionário. Então a gente tem que diminuir nosso ego com relação a empresa precisa muito de mim. Cara, ela também precisa de você, mas ela precisa de atitudes muito mais sérias do que o quão você é importante lá dentro da sua cabeça, né? Então, eu acho que é a primeira lição que todos vocês precisam aprender, é que nenhuma empresa precisa de você. E aí a gente vem para um outro ponto, que é a questão da ética, né, dentro das empresas. A gente, às vezes, quer ser amigo de todo mundo, é muito legal a gente conversar com todo mundo, mas nem todo mundo tem maturidade de você, sei lá, contar a sua vida pessoal demais, nem todo mundo tem maturidade de não passar isso para frente, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando existe, por exemplo, você vai para uma empresa muito grande. E aí você se depara com um mundo de pessoas que você não conhece, que você, né, começa a ter esse relacionamento, e aí você começa a confiar em todo mundo demais. Mas, cara, calma. Eu sei que, principalmente quem está no estágio, né? Primeira vez que vai trabalhar, primeira vez que vai ter um chefe, acha que aquele lugar ele pode sair despejando tudo da vida pessoal. Então, dá uma segurada. A vida profissional tem que estar um pouco separada, sim, quando a gente está falando dentro da nossa empresa. Não estou falando que não é para fazer amigos, é para fazer amigos, sim. Mas tem que saber quem realmente pode ser o seu amigo potencial. E, assim, se alguém chega falando mal de alguém para você, porque essa pessoa fala mal de você para outras pessoas, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ser muito ético. Porque isso é uma das coisas que o seu chefe vai perceber em você. O chefe do chefe também vai perceber em você. O quão ético você é, o quão você é aquela pessoa que coloca a lenha na fogueira para uma coisa ser um problema aumentar, ou se você é aquela pessoa que joga areia na fogueira para que essas coisas elas acalem-se por aí. Eu falo muitas vezes que quando uma fofoca chega para mim, eu não passo para frente nunca e às vezes até mudo de assunto. E aí tem pessoas que falam, que pessoa chata. Às vezes é melhor a gente ser falado como chata do que como fofoqueira. Então, às vezes isso é uma besteira, isso não é tão importante. Pessoas empreendedoras estão focadas, pessoas estão querendo fazer negócios, querendo trazer feedbacks reais para a empresa, as pessoas querem fazer com que essa empresa cresça e tudo mais. Tá? Então, são níveis que a gente vai falando, que é para a gente desenvolver o nosso lado empreendedor e entender como a gente pode crescer. Então, não saia da empresa, vira as costas e começa a falar mal do chefe. Não. Você pode desabafar com alguém? Claro que você pode. Então, assim, eu tenho problemas em todas as empresas que eu trabalhei, digo para minha mãe, desabafo, tal, ou mãe, é isso que acontece. E é muito legal porque ela sempre me dá essa calma e ela fala, sempre a gente vai ter problemas na vida e como a gente vai superar esse problema vai ser como a gente vai amadurecer internamente. Então, segura a fofoca, segura o ego, né, pra gente achar que a gente não é tão super importante para a gente poder ter esse crescimento na empresa. O outro item é assim, essa empresa, ela tem o seu perfil, porque às vezes eu quero trabalhar numa empresa que é do jeito que eu quero, né? Ok, então você precisa procurar. Mas o que acontece com a gente, muitas vezes, que é normal, porque vem a questão do medo, né? A gente tem medo de ficar desempregado, a gente tem medo de não ter um salário no final do mês para pagar, que a gente acaba escolhendo a primeira empresa que chama a gente para trabalhar. É uma coisa que acontece demais, às vezes fala assim, eu vou pegar esse emprego, só encontro eu não arrumo outro. Cara, se você consegue não fazer isso, é a melhor coisa do mundo e buscar empresas que realmente combinem com você. Porque você está fazendo com que a pessoa tenha uma frustração sobre você, porque você não vai se dedicar ao quanto você deveria se dedicar, quanto você poderia se dedicar, e aí você não vai dar o melhor. Então, como que você vai crescer? Aí, às vezes, depois de um tempo, você fala, caraca, que empresa legal, não imaginei que essa empresa era tão boa, eu quero ficar. Só que aí você já começou de uma forma ruim. Então, quando você definir, eu preciso que por dinheiro começar nessa empresa, seja o melhor, independente de que a empresa não seja tão parecida com você, mas seja o melhor nessa empresa
porque você precisa desse emprego. Porque vai que você gosta desse emprego, vai que você se dá bem com o seu chefe, vai que você se dá bem com a estrutura como um todo. Então, quando começar, mesmo que você ache que passou a chuva, não vai lá fazendo coisa errada, se dedica sim. 8 horas por dia é o mínimo que a gente tem que se dedicar com a empresa hoje em dia, a gente tem que se dedicar mais e mais. Não estou falando para não ter vida pessoal, tá? Mas a gente tem que dedicar um pouco mais do que 8 às 18. A gente tem que se dedicar um pouco mais para que a empresa consiga ver, poxa, essa pessoa realmente está desempenhar, se esforçando. É porque eu não gosto da palavra esforçar, então é muito complicado. Essa pessoa está se dedicando, melhor, para poder ela crescer na empresa e ela ter reconhecimento aqui dentro. Então, acho que esse é um overview de carreira interna, né? De como a gente pode fazer isso. Agora, óbvio, você está lá há muito tempo e você vê que você não teve um crescimento, que você vê que você não tem um reconhecimento, é muito normal você pegar e procurar outro emprego. Você já tentou, você fez a sua parte. Não é também que você tem que ficar para sempre esperando e desejando que alguém te reconheça, não é isso. Mas você tem que dar um tempo até que essa empresa ela possa enxergar o seu valor e ela possa, enfim, te dar uma oportunidade de crescer na empresa. Agora, a gente também tem que ser cara de pau, né? Eu me lembro que lá em Recife, meu chefe tinha sido demitido e aí eles estavam procurando alguém para ficar no lugar, estava fazendo Snapchat. E aí eles estavam procurando alguém para ficar no lugar do meu chefe e eles não queriam me promover, porque eu só tinha 24 anos. Imagina, sair de vendedor para gerente, né? Aí passou um mês, nada de achar o chefe para mim. Aí eu fui lá na porta dele e falei assim, eu vou ser promovida. Claro, eu sabia do meu potencial e sabia do risco que estava correndo a partir do momento que eu bati na porta do meu chefe. Aí ele falou o seguinte, beleza, você vai ser promovida, mas só tem uma coisa, se em 3 meses você não conseguir trazer o resultado, você vai ser demitida. E eu falei, ok, fiquei 4 anos, assim. Mas assim, eu tive o peito de dizer assim, eu vou lá e vou encarar essa oportunidade, porque ela tem que ser minha. Não tem ninguém melhor, e eu tinha certeza, assim, como no Wilson 2, que eu era a pessoa para aquela vaga. E aconteceu e foi muito legal. Então, se você tem o seu potencial, se você sabe que você crescer, se você pode crescer, tem que ir lá e peitar com o chefe. Falar, como é que eu faço para crescer? Eu sei do meu potencial e eu sei onde eu quero chegar e eu gosto muito dessa empresa. Então, isso também são atitudes empreendedoras. Nossa, estou falando muito, hein, Aline? Quer falar alguma coisa? Não, continue, tá ótimo. Eu só estou anotando os pontos. Tá anotando tudo aí? Vamos fazer um post depois. Vamos ver se tem pergunta, que aí depois a gente vai pegando a pergunta e vai desenvolvendo cada ponto. Tirar foto. Cada um escolhe no lugar que dá para poder fazer fotos. Quer ler a primeira pergunta? Eu vi que era bem grande a primeira pergunta, né? A gente pode passar por uma pergunta, se tu quiser, tu pode continuar. Não, eu queria ir fazendo pergunta e a gente vai pegando essa pergunta, porque são grandes perguntas, né? Então ela vai ter um desenvolvimento para a gente não voltar muito para as mesmas coisas, entendeu? Beleza. A primeira pergunta do Felipe Camargo. Oi, Thalita, minha dúvida é, trabalho na mesma empresa há mais de 13 anos, sou formado em tecnólogo em informática e uma atividade totalmente diferente ao que eu faço hoje, que é gerente de compras. Mas fora de uma empresa como hobby, faço manutenção em notebooks e desenvolvimento em sites para amigos e conhecidos. Tenho vontade e medo ao mesmo tempo de largar tudo e entrar nesse ramo de cabeça e abandonar a carreira que criei nessa empresa. Que passos devo tomar para não agir de forma emocional e ser consciente em como agir? Pelo que eu entendi, o Felipe ele é formado em uma área, trabalha em outra, só que ele não quer largar a carreira que ele está seguindo e pretende voltar à formação. Isso. Eu li mais cedo. Eu acho que a gente entra um pouco na zona de conforto, que é normal, eu também tenho esse medo, sempre tenho esse medo de largar tudo. E a gente acaba tendo vida, a jornada dupla, tripla, né? Então, eu acho que a melhor coisa é a gente se organizar. Então, quando eu fui para Chicago, eu me organizei por 1 ano para poder ficar sem trabalhar e arriscar. Então, já que ele está lá há tanto tempo, ele já esperou um pouquinho, eu acho que ele tem como fazer, sei lá, um pé de meia, ele fazer alguma coisa para ele poder investir nessa carreira dele, já que ele já tem esse know-how, ele já deve ter um cargo na empresa que é um cargo de confiança, né? Passa 13 anos em compras, que é um dos cargos mais complicados que a gente tem, que é um cara que recebe
muita gente, né, que conversa com muita gente. Mas, ao mesmo tempo, ele construiu um networking de 13 anos. Então, esse networking ele pode ser utilizado, obviamente, depois para que ele ofereça os serviços dele. Então, eu acho que a primeira coisa é ele se organizar e ver quem é o ponto de apoio dele. Então, há 13 anos que ele trabalha, pode ser que ele seja casado, ou então ele tem uma mãe ali próxima, um pai. Eu acho que ele tem que ter alguém que vai apoiar ele, ou um sócio, né? O sócio também serve muito como ponto de apoio, porque a gente não pode fazer as coisas sozinho, né? Então, a primeira coisa, ele ver quem é esse ponto de apoio, essa pessoa que vai poder estar junto com ele desenvolvendo isso, se ele tem quais são as habilidades que faltam nele para ele poder abrir o negócio dele, né, para ele poder investir. Então, pronto, ele já é o desenvolvedor do negócio. Então, quem seria essa pessoa que vai ser da administração, que vai ser do comercial, né? Quem vai ser essa pessoa que vai tocar? Porque ele desenvolve, ele fica por trás, ele pega demandas de amigos, mas para ele viver disso, ele precisa de mais demandas. Então, quais são os pontos que ele precisa trabalhar para que ele tire essa ideia do papel e deixe de trabalhar com essa questão de compras? E óbvio, que se ele tem tanto tempo na empresa, ele pode estar fazendo um acordo com a empresa para ele receber esse dinheiro, né? Não sei, porque muitas empresas não fazem acordo hoje em dia, para que ele receba esse dinheiro, enfim, que ele está lá da empresa, para ele poder investir na empresa, nessa empresa nova dele, né? Não na outra. Então, são algumas coisas que ele pode fazer: se organizar, fazer um pé de meio, encontrar um sócio, alguém da família para apoiar, e aí ele começar a fazer, porque como ele tem um know-how grande, se ele erra quando ele sai, ele consegue voltar para o mercado. Porque a coisa mais importante quando a gente trabalha na empresa é a gente deixar a porta aberta quando a gente sai. Uma coisa que é engraçada eu vou contar para vocês: todo ano que eu vou para o Nordeste, toda vez que eu vou em Recife, eu vou na Meira Lins, que foi a empresa que eu trabalhei em Recife. Por 4 anos eu vou lá e dou beijo em todo mundo e falo, ó, tô aqui. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu tenho essa minha carreira empreendedora, ainda fui empreendedora, mas quando a gente deixa as portas abertas, é muito mais fácil a gente ter um diálogo quando a gente precisa. Então, eu sempre vou. Então, assim, é a mesma coisa que ele pode fazer. Se ele sair, se ele resolver empreender, ter o negócio dele, ele deixar as portas bem abertas, não fazer besteira de chegar mais tarde, fazer coisas erradas para que ele seja demitido, porque aí amanhã, no futuro, se ele precisar, ele não vai conseguir voltar. Então, não é que eu estou encorajando ele a sair para voltar, mas a gente, depois que trabalha muito tempo para os outros, a gente cria uma segurança no salário no final do mês, né? E a gente tem medo de perder isso. Então, super cuidado na hora que você tomar a sua iniciativa, de você sair da empresa, não esquece de deixar a porta aberta, por favor, porque vai ter que te dar apoio, que vai poder te ajudar. Se você precisar, porque você vai fazer cada coisa massa, vai conseguir um histórico incrível, você vai fazer um monte de coisa, vai ser sucesso da empresa. Então, boa sorte para você, não tenha medo, se organize, porque depois de muito tempo a gente não tem mais muita coisa para perder. Então, se organize para você olhar para frente e quebrar a ponte. Daqui para frente eu vou empreender e vou fazer o que eu gosto. Então, foca nisso. Qualquer próxima. Pergunta respondida também, anotei um monte de coisa aqui bacana, e um resumo dessa tua resposta é que a vida é diferente da nossa casa e das ordens que a mãe dá, você pode deixar a porta aberta quando você for saindo. Agora, em casa não, em casa da mãe, filho, puxa a porta, enfim. A próxima pergunta é da Laís Rodrigues. Thalita, eu vou fazer uma pergunta em nome da minha mãe. Minha mãe trabalha há anos como contadora e hoje ela é gerente contábil de um setor que presta serviço à Infraero. Recentemente, essa empresa foi vendida e ela sempre teve o sonho de seguir carreira empreendedora, seja criando sua própria consultoria contábil ou seja em outro ramo. A dúvida dela é por onde começar e como realizar isso. E aí, Thalita, qual ligada a... É isso? Ela quer fazer uma consultoria ligada à área dela, é isso? Ela é formada nisso, né? Então, ela quer saber se ela pode empreender, seja criando a própria consultoria ou seja criando algum outro negócio em outra área, né? Mas a formação dela é em contábil. Se ela já tem know-how... Se ela já tem know-how em consultoria, por que não consultoria, né? Consultoria é uma coisa que dá muito, muito dinheiro, tá? Eu conheço, inclusive, em Recife, alguns milionários de consultoria em vários lugares. Então, o que eu posso falar para ela? Tenta pegar 2, 3 clientes para você começar a tentar desenvolver essa consultoria que você já sabe fazer.
E aí você vai validar o seu negócio. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer empreender em alguma área é a gente validar se a gente realmente está com o negócio certo, né? Com o modelo de negócio certo. Então, ela vai lá, vai fazer pesquisa do mercado, vai encontrar 2, 3 clientes, vai comprar um pouco mais barato, para ela saber se ela vai conseguir desenvolver isso. Conseguir desenvolver mais fácil, ela vai procurar mais clientes. Mas ela fazer, sei lá, 3 meses de validação, ela vai saber qual é o passo a passo que ela vai construir essa consultoria. Porque, assim, se ela já está com essa, já saiu, já está no mercado, a coisa mais rápida ela conseguir fazer agora é essa consultoria, que ela já tem um know-how, e ela já está no mercado, e ela já sabe como fazer alguns passos. Para ela abrir uma outra empresa, para ela abrir um outro negócio, ela vai ter que pesquisar também, tá? Então, ela tem que encontrar uma área que ela goste, ela tem que validar diversas formas, ela tem que saber qual é o ramo que ela vai atuar. Então, assim, se ela tiver FIC, depende muito da pessoa, tem gente que consegue fazer uma coisa por mês, tem gente que faz ela pode ir pesquisando no mercado, consegue uma empresa que ela vai abrir, enquanto ela presta consultorias. Porque consultoria você não pega o dia todo, né? Então você consegue ali em algumas horas terminar e definir. Ou então não, ela definir que ela quer fazer consultoria. Primeiro ela tem que descobrir o que é que deixa ela feliz, né? O que é que ela mais gosta de fazer. Porque quando a gente gosta de fazer alguma coisa, a gente vai passar todos os perrengues que a gente tem que passar, mas a gente não vai desistir daquele negócio. Então, eu acho que esses são os primeiros passos que ela precisa fazer, descobrir o que ela gosta de fazer validação, se for consultoria, se for para alguma empresa nova, então seja o que for, e aí ela se dedicar e investir a hora dela, o tempo dela nisso. Então, acho que eu vou mais coisa aqui. Aninha, é isso. Vamos na próxima. A Laís colocou, a Cris também botou uma pergunta aqui, você quer ler? Cris, Thalita, sempre quis empreender e a oportunidade que tive, baixo custo e ao meu alcance, foi no marketing de rede. O tema de intraempreendedorismo caiu como uma luva, pois nesse tipo de negócio que eu escolhi, o forte é justamente o intraempreendedorismo. O melhor é que não preciso de um chefe que me reconheça. O sucesso vem de acordo com o meu esforço. Obrigada pelas dicas. Olha aí, Thalita, o primeiro feedback. Então, eu vou falar um pouquinho do marketing multinível, acho que é um bom exemplo. Que ele é uma faca de 2 gumes, né? O marketing multinível é isso que ela falou. O cara vai se dedicar horrores, e se ele conseguir se dedicar horrores, ele vai ter o resultado. O grande problema é que às vezes a gente não consegue se dedicar horrores, a gente investe tempo e a gente perde nosso dinheiro investido, né? Então, quem quiser entrar no marketing multinível tem que ter muita certeza que você vai trabalhar muito. Mas vai trabalhar muito, você pode ganhar carro, viagem, mas é uma dedicação diária, é uma construção, porque assim, a gente diz que a gente não tem chefe, mas sabe quem que é o nosso chefe? É o nosso cliente. E se o meu chefe fosse sempre meu chefe, a vida era muito mais fácil. Mas quem acaba sendo o nosso chefe são os nossos clientes. Por exemplo, meus chefes são meus leitores. Eles me guiam, né? No que eu estou fazendo certo, no que eu estou fazendo errado. Então, por mais que no blog eu não tenha um sócio, eu tenho os sócios que são os mais difíceis, que são os meus leitores. Então, para quem é de marketing multinível, os chefes são os caras que vão comprar. Então, a gente tem que ter muita paciência, então, parabéns para ela, porque, assim, é uma coisa que eu nunca nem tentei fazer, mas eu sei que muita gente ganhou já dinheiro com isso, ganha, assim como eu também tenho. Então, se dedica mesmo, se é algo que você acredita, se é algo que você deseja, se é algo que você faz com amor, pode ser marketing multinível, pode ser trabalhar em venda de carro, trabalhar, enfim, dentro da sua consultoria, a gente colocar toda a nossa paixão nisso, porque, assim, tem muita gente que acha que a liberdade financeira vai trazer felicidade, mas não é bem isso, você tem que saber. Eu vou entrar no outro tópico que a gente quer um pouco também, quer falar de marketing multinível. Às vezes a gente vende, a gente corre, e a gente nem sabe por que está correndo tanto, né? É isso que é engraçado, às vezes. Que acho que a Aline pode até complementar um pouco sobre esse tópico. Então, a gente tem que ter muito certo nossas metas pessoais. Então, eu vou lá pegar uma marca para revender e eu quero vender meu estoque todo. Mas por que você quer vender seu estoque todo? Você precisa desse dinheiro todo para quê, né? A gente tem que ter objetivos na nossa vida, que seja na empresa que eu trabalho. Eu conheço gente que trabalha há, sei lá, 5 anos na mesma posição, dentro da empresa, não cresceu e não quer crescer.
ok. Então, assim, não chega para essa pessoa e fala que ela tem que fazer alguma coisa diferente porque ela está feliz daquela forma. Ou quando eu quero vender alguma coisa, agora na empresa que eu trabalho, eu sei qual é a minha meta. Eu quero bater essa meta, mas não é só por conta do dinheiro de comissão. É porque eu sou movida a meta. A Thalita é movida. Então, eu atumo, assim, cara, consegui tantos acessos no blog hoje, eu bati minha meta. Cara, consegui fazer isso, bati minha meta. Eu sou movida por isso. Então, o que é que te move? É uma coisa muito séria. A gente acha que é uma coisa que é corriqueira, todo mundo fala isso, mas você não sabe o que é que te move. Eu não estou falando só de paixão. Eu estou falando de onde você quer chegar na sua vida. Eu sei muito bem onde eu quero chegar. E eu quero chegar e cada vez mais. Mas se você não quer ir cada vez mais, não tem problema. Fica onde você está e seja feliz do jeito que você está. Então, olha, eu queria complementar se você quiser coaching também na carreira, queria que você falasse um pouquinho sobre as questões pessoais. É bem isso mesmo. Tem muita gente que é super apaixonada por exemplo, e gosta da estabilidade, por estar no mesmo lugar, tem que ser para isso. Muitas vezes a pessoa quer criar essa cultura e não quer falar. Você quer usar a sua vida como exemplo. Não adianta você ser coercivo, tentar, sei lá, persuadir a pessoa, que a pessoa se sente confortável, feliz naquela posição. A felicidade dela, a realização pessoal, profissional, é que vai refletir a sua vida. Tá falhando muito além de sua conexão. Será que é conexão ou será que é a minha? Eu acho que a minha mesmo, quando você falou, não ouvi bem. Não sei a galera se ouviu, mas eu não ouvi bem não. Você falou não, travou muito. Eu vou repetir. Não tem nada. Tá falhando ainda? Muito. Eita, acho que é a minha conexão mesmo. Mas vou tentar ser bem objetiva. A pessoas com vários gostos de carreira, várias preferências, e o que a gente pode fazer é estar me usando. Se você quer compartilhar as vezes, eu não tô ouvindo mesmo. Eu não tô ouvindo mesmo. Eu não sei se a galera tá ouvindo, mas eu não tô ouvindo mesmo. Eu consigo te ouvir bem, eu acho que é a minha conexão mesmo. Qualquer coisa eu posso tentar. Eu tô até vendo aqui sua conexão para ver se eu consigo mudar alguma coisa, mas eu não consigo mudar nada. Ah. Porque você tá com a bateria fraca, né? É isso mesmo, mas vou tentar. Enquanto isso, eu vou fazer uma observação. Acho que eu vou colocar o celular para carregar aqui. Tá, galera, se quiserem fazer perguntas, eu não estou conseguindo ainda ativar o recurso aqui. Eu acho que chegou outra pergunta agora. Eu não estou conseguindo ativar aqui. A Laís está fazendo outra pergunta. Eu não estou conseguindo ativar aqui as perguntas dentro do Face. Desculpa, dentro do Google. Então, eu estou tentando aqui de toda forma, mas eu não estou conseguindo, gente, ver mais aplicativos. Eu não estou conseguindo saber onde é que eu ativo. Esse recurso está desativado. Por que eu ativo? Eu não sei. Bom, eu vou continuar aqui, então, porque eu não estou conseguindo fazer do jeito que eu vou fazer, porque eu queria muito abrir bate-papo com a galera lá, interagir mais fácil. Então, a galera que não está conseguindo fazer pergunta, porque eu não sei onde eu coloco, se quiser deixar um recado explicando onde coloca, para a gente ativar aqui a pergunta, seria bem legal. Eu queria falar um pouquinho sobre a maturidade e a gente entender dentro das empresas até onde a gente pode chegar, né? A parte mais difícil do profissional, dentro da carreira, a gente conseguir controlar nossas emoções. Porque muitas vezes a gente tem, a nossa vida pessoal é muito ativa, né? Então, a gente tem, por exemplo, enquanto a gente tem nossa vida de carreira, nossa vida pessoal está crescendo junto. Então, a gente tem relacionamentos, a gente tem perdas, né, da família, a gente tem expectativas, a gente tem dificuldades financeiras, a gente tem um monte de coisa que vai crescendo junto com a gente, e os problemas vão acontecendo enquanto a gente está trabalhando para os outros. Eu lembro que uma vez o namorado terminou comigo, eu chorei muito,
E eu cheguei na empresa com a cara inchada, assim, tava tudo difícil. E aí meu chefe me chamou na sala e falou assim, vai pra casa, tome banho e volte bem. E eu falei, tá, mas eu tô sofrendo muito. Aí, esse é o momento que a gente começa a entender que a gente tem que segurar um pouco nossas emoções na hora que a gente está trabalhando. Porque nosso aspecto, sei lá, chego de cara inchado, chego de ressaca, tudo isso vai somar pontos ou diminuir pontos na hora que a gente quer que faça crescer. Então, quando a gente consegue ter uma maturidade maior, de conseguir controlar nossas emoções quando a gente está trabalhando, isso vai ser considerado muito, porque grandes executivos, grandes diretores, você não vê isso. Você não vai ver um cara nunca chegando, então imagina, chega na empresa chorando, chega na empresa de ressaca sempre, e aí se você enxerga seu chefe fazendo isso, um presidente de uma empresa fazendo isso, você não tem tanto respeito. Então, você também tem que ser a cópia desse executivo perfeito, digamos assim, entre aspas, do que você quer ser. Então, ouvir feedback é uma outra coisa que é super difícil. Então, você chega, seu chefe chega pra você e fala assim, eu acho que você não é tão boa assim. É difícil. Normal ficar de bico, mas tenta engolir esse bico 5 minutos. Eu até hoje fico de bico, não tô dizendo que eu sou perfeita não, tá, gente? Mas eu tento não julgar naquele momento, eu tento segurar o bico, para deixar o bico quando chego em casa. E normalmente, quando eu paro para pensar, eu enxergo que muitas vezes o chefe estava certo. Ou então, quando eu acho que ele não estava certo, eu deixo passar um pouco de tempo e deixo uma semana e chamo para conversar novamente. Falo, cara, deixa eu te mostrar meu ponto. E aí você já deixou passar, você mostrou que você teve maturidade de parar um pouco e pensar, de não ter entrado numa discussão, tá? Não vale a pena você entrar numa discussão com o chefe de graça. Então, são várias coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, que a maturidade vai fazendo. A gente não funciona, por exemplo, a gente ter essa questão de separar um pouco. Se está sofrendo muito, por qualquer motivo que seja, é melhor você levar uma falta no trabalho do que você transparecer tanta fraqueza. Você já transparecer, porque isso não faz parte do dia a dia de uma empresa. Então, você trabalha com vendas. E aí você chega lá com cara de choro. Meu cliente vai precisar nada de você. Então, se está um nível tão grave, aí pode faltar, isso é descontado aqui de falta, do que esse momento que você fica colocado, você, as pessoas jogarem você por esse momento, entendeu? Então, acho que é legal a gente falar sobre esse ponto também de maturidade. Eu queria saber um pouquinho da sua opinião, Aline. Já tem no seu celular, né? Melhor a conexão? Oi? Minha conexão melhorou? Minha conexão melhorou? Eu ouvi agora você falando, então tenta aí. A minha melhorou? Não tô ouvindo nada. Não tô ouvindo nada. Vou continuar daqui, ó. A Laís, ela perguntou novamente. Tá, Linda, muito obrigada por responder a pergunta a respeito da minha mãe. Existe algum material que você indique que te ajude como começar ou como se organizar nesse âmbito, tanto empreendedor como intraempreendedor? Bom, Laís, obrigada por participar mais uma vez. Na verdade, tem diversas formas de começar, né? Primeiro tem que entender qual que é o ramo que você quer trabalhar. Por exemplo, se você falasse que é um ramo de tecnologia, eu ia falar que você vai estar na Capoeira. Se você tem essa questão de começar uma consultoria, você pode ir no Sebrae e conversar com eles e entender um pouco de orientação que eles dão, né? Eu acho que tem muitas cartilhas na internet e a gente pode ser bem cuidadoso com relação a isso para a gente poder trazer essa informação para a gente, né? Conversar com pessoas da área, saber como eles começaram, mas eu acho que você pode fazer um planejamento básico do que é o seu negócio, fazer uma pesquisa de preço, de quanto eles cobram para fazer esse mesmo trabalho que você está fazendo, né? Então, você fazer algumas pesquisas básicas, elas podem ajudar para você já chegar um passo à frente, né? Se você já tem uma concorrência ou não, se as pessoas têm aderência ao negócio, fazer uma pesquisa pequenininha, enfim, de necessidade de mercado, enfim, você faz esse levantamento geral, é o primeiro passo de você conseguir tirar isso dentro do papel, tá? Então, eu não sou a expertise, eu poderia falar mais, falando um pouco do blog, mas eu acho que o Sebrae hoje é o que está mais dando suporte para as microempresas. E eu postei até no blog essa semana que agora vai facilitar a nossa vida aqui muito. A gente vai conseguir abrir o melhor
5 dias, teve 5. São alguns cliques, o governo está lançando um portal que é Empresa Simples, se eu não me engano, deixa eu entrar aqui. É empresasimples.com.br, se eu não me engano, acho que é tudo atrás. E aí é o portal que vai estar tudo unificado, já começou no federal, tá? O nome é Empresa Simples, isso mesmo. Então, vocês acessem lá a Empresa Simples, que vão ter várias informações sobre como abrir empresa em poucos dias. Vai ter várias informações de como emitir, se vai ser simples, se vai ser MEI. Então, é uma outra forma de você se regularizar. Mas, esse, claro, que é um segundo passo. O primeiro passo é você validar o seu mercado, para você entender qual é o tipo do seu negócio, qual é o tipo de coisa que você vai empreender. E aí, depois, você se regularizar direitinho, porque consultoria, para você prestar consultoria para empresas, você tem que ter CNPJ. Para você dar palestra para empresas, você tem que ter CNPJ. Então, assim, hoje em dia a regularização é uma coisa muito importante. E se você tiver um apartamento mesmo, acho que de 5, 6 mil reais por mês, você paga 40 reais por mês de imposto. Então, você tem várias coisas, já muda para aposentadoria. Então, você tem que pensar sempre na escala completa de como abrir esse negócio, enfim, de como fazer de tudo um pouco. Será que você consegue falar alguma coisa agora? Melhorou? Tá conseguindo ouvir agora? Eu estou conseguindo um pouquinho. Melhor. Bem, isso está ajudando bastante, porque para quem acompanhou o início do MEI, viu os pequenos microempreendedores. Agora, os pequenos empreendedores também são beneficiados com essa medida agora do governo federal. Muita gente vai ter a vida facilitada de verdade, porque antigamente, para você ter 90 dias para abrir uma microempresa, agora vai ser até 5, né? Aproximadamente 5 dizem. Facilita bastante, porque vai estimular se ele for colocado e aberto. Vai gerar competitividade, vai gerar movimento, vai ser Tá muito ruim sua. Não estou conseguindo ouvir direito, a minha. Desculpa, infelizmente. A imagem eu estou vendo até bem, mas é quando você fala, fica falhando, entendeu? Eu não consigo ouvir direito. Você está me ouvindo bem? Sim. Tá me ouvindo bem? Tem uma pergunta aqui, né? Tem. Fica melhor só com áudio? Pode ser, vamos tentar só com áudio, que a gente vê que a gente escuta a sua voz, que é maravilhosa. Pronto, melhor. Pronto, então lê a próxima pergunta para a gente daqui a pouco finalizar, que já vai dar 9 horas, passa muito rápido, né, gente? Está quase 1 hora aqui já. Muito legal. Vamos lá. Deixa eu achar a próxima pergunta. Renato Reina. Eu só tenho que achar. Calma, que eu tava com ela aqui e já perdi. Eu acabei de dar um like, você pode. Acho que você vai conseguir ver. Deve ter chegado uma notificação para você aí. Achei. Então, vamos lá, próxima pergunta. Ele perguntou: a cultura de uma empresa influencia para esse perfil intraempreendedor? Conheço muita gente boa, mas que não progride por questões hierárquicas, por exemplo, em instituições bancárias. Então, Thalita, a cultura influencia ou não nesse perfil intraempreendedor? Sim, e muito. Mas, voltando no começo, a gente falou que é muito perfil nosso, né? Nossa vontade de ser empreendedor, para que as coisas fluam. Mas, claro que se você busca uma empresa que tem uma cultura já de intraempreendedorismo, que buscam pessoas que realmente querem crescer, é muito mais fácil. A dica que eu posso dar com relação a isso é vocês buscarem as empresas de tecnologia, elas estão bem à frente com relação à cultura, elas montam, às vezes, o planejamento estratégico anual dela em cima de cultura de empresa, porque eles entendem que o sentimento de dono é muito forte quando você passa a responsabilidade para eles. Tem um livro que eu indico para vocês lerem, que chama Sonho Grande, que fala muito da meritocracia, né? Que é um do Jorge Paulo Lema, que é um livro fantástico e que ele empoderou muitos funcionários que viraram sócios. Então, todo mundo sabia que o Jorge Paulo Lema já fazia isso, já tinha esse perfil de dividir ações com os funcionários. Então, eles já buscavam as empresas dele porque sabiam que tinha oportunidade de crescer lá dentro. Então, como eu falei no começo, se você tem vontade de trabalhar em algum lugar, aceitou um emprego, por enquanto, quando você não consegue outro, se você consegue tentar colocar uma lista de empresas que quer trabalhar lá dentro,
Você tem que procurar que a empresa tenha a cultura que você quer, a cultura que você deseja, que aí você consegue crescer junto. Mas nem sempre o que a cultura, que a empresa fala que tem essa cultura, ela funciona exatamente desse jeito. Porque você contrata pessoas de diversos lugares e cada pessoa ela vem com experiência, né? Então, por mais que eu diga que a empresa da minha cultura é essa, é onde eu quero chegar, é o ideal dessa empresa. Mas você vai ter que se superar muito, mais que seja a cultura da empresa, para mostrar que você tem muita aderência da cultura. Mas sim, é mais fácil você trabalhar em empresas dessas. As empresas mais tradicionais, as empresas mais deram uma dica, que mandaram uma mensagem aqui agora. Como é que eu faço? Carlos, você mandou para eu botar o microfone, eu vou botar. Vou botar o microfone. É porque se eu botar o microfone, eu não vou me ouvir. Mas eu vou seguir o conselho do meu amigo que está online aí agora. Deixa eu botar aqui, ó. Fone de ouvido e microfone. Vamos lá. Tá me ouvindo bem direitinho, Aline? Tá me ouvindo? Ficou muito mais baixo. Tá ouvindo mais baixo ainda? Agora ficou mais direcionado. Ficou melhor agora. Eu tô segurando. Alô, alô, alô. Eu botei o fone aqui. Vou botar o fone nos dois lados. Tá, então vamos lá. Mas a cultura, sim, vai depender bastante do direcionamento do gestor, porque quando as empresas são muito grandes, os níveis hierárquicos são bem grandes também, né? Então, você vai ter essa questão de ter esse cuidado. Já sei, vou desligar isso aqui, vou colocar no mudo para mim aqui, não? Será? Não consigo colocar no mudo. Senão vai parar a voz aqui. Tá, então, respondido a pergunta do Renato, então funciona assim, e se você buscar alguma empresa que tem uma cultura mais aderente à sua cultura, é a forma mais fácil de você crescer numa empresa, essa empresa, e você intraempreender sem medo de ser feliz. Exatamente. Ô, Thalita, seria correto dizer que o intraempreendedorismo é muito mais um comportamento, algo intrínseco à pessoa do que a influências externas? Eu acho assim, eu acho que mais ou menos. Tem a parte externa, que é onde eu vou me incentivar a crescer, né? É muito meu, mas eu vejo assim, caramba, eu queria muito ser o CEO dessa empresa. Caraca, eu queria muito crescer e dar palestra por essa empresa de tanto que eu gosto. Então, tem muito da influência da empresa, de até onde eu posso chegar, e eu ver possibilidades com relação a isso. Mas a primeira atitude é nossa, o primeiro passo é nosso. O primeiro passo de dizer, eu vou fazer diferente, eu quero crescer aqui dentro, é o passo do intraempreendedor. E aí ele saber onde ele quer chegar, ele tem essa relação externa, porque ele sabe que ele tem essas oportunidades, ele sabe que se ele se dedicar, ele vai crescer, porque ele enxerga isso dentro da empresa. Eu acho que tem as duas coisas estão bem juntas do que você falou. Bem bacana, bem legal aí. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Ou já podemos encerrar? O pessoal está gostando bastante, várias perguntas já foram respondidas. Isso aí. Então, tem alguma coisa a acrescentar, pessoal? Cara, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que entre intraempreender e empreender, a gente tem as responsabilidades. Eu participei de uma palestra que eu sempre defendi que o intraempreendedorismo era igual ao empreendedorismo, mas não é. O empreendedor, ele tem uma responsabilidade muito grande nas costas dele. No final do mês, ele vai ter que pagar o salário dos funcionários, que é diferente de quando a gente está lá crescendo com a empresa, né? Agora, obviamente, que CEOs que já foram, que já estão no nível muito mais alto, hierárquico, ele se preocupa também, mas a estrutura já foi criada, né? E ele já conseguiu ter mais estabilidade. Então, o empreendedor é aquele que sofre com relação e as minhas contas para pagar, os impostos, né? Então, acho que tem uma diferença aí, uma linha tênue entre o empreendedor e o empreendedor. Mas eu acho que nem todo mundo tem que empreender. Eu acho que isso é besteira. Eu acho que todo mundo tem que fazer o que gosta. Se não tivesse funcionários, como é que a gente poderia crescer as empresas, né? Então, a gente precisa de mais pessoas para investir nos nossos negócios. Então, são pessoas que querem uma maior estabilidade ou que têm um pouco medo de empreender. Tem um caso último que eu vou contar, que é o caso do Grubster, vocês acessem, é uma startup de reserva de mesa com desconto. Ele trabalhou com o pessoal do Buscapé há muito tempo, o Pedro de Conte, que é o empreendedor, e aí, quando ele se sentiu preparado, ele teve a oportunidade de começar o negócio dele, hoje ele está sozinho, empreendendo muito, a startup dele é super valiosa, e ele conseguiu investimento, enfim. Então, às vezes a gente pode se preparar também quando a gente trabalha na empresa de alguém,
Então, eu quero ter uma startup. Cara, vai trabalhar na empresa de tecnologia, aprende um pouco o que é produto, o que é vendas, né? Faz um estágio aí bem legal durante 2 anos da sua vida, se dedica a entender modelos de negócios, né? A você poder empreender em outros lugares, aí você sim, beleza, tem a sua ideia, fez seu pé de meia, e aí vai estar preparado para empreender. Então, tem essas 2 formas de você começar um negócio, você começar aprendendo dos outros, e assim, aprenda. Não passe sua vida toda sentada, vai lá e vai aprendendo as áreas que você puder aprender, sabe? É você ser curioso, como eu falei no começo, é você querer realmente crescer, e é isso, gente. Eu acho que quero agradecer muito a Aline, eu sou sua fã, adoro muito você, acho que você é nosso futuro aí, e me orgulha muito ter essa proximidade com você e estar aqui hoje. Vamos deixar esse hangout aí aberto para a galera poder assistir depois. E você tira os links, seguem aí meu canal, o canal da Aline, eu vou colocar o link aí também. E é isso, então me sigam, Meninas Executivas são meus além daqui, né, do YouTube, meu Snapchat, meu Instagram, o Facebook, é tudo Meninas Executivas. E Startups Stars são 12 posts por semana com novidades sobre startups e empreendedorismo. E é isso, gente. Obrigada, Aline, pelo convite. Foi muito legal. Espero a gente fazer aí um hangout sempre para trazer mais informações para a galera. É isso aí. Eu que agradeço por ter aceitado esse convite. Estou aí com a vida super corrida, 1001 projetos, 1001 coisas, e Pilates, e mesa, e Startups Stars. E tem um evento 10 horas. São 1 horinha, tá conversando com a gente. Tá bom, gente. Eu tenho uma pergunta. O quanto intraempreender quando tu abrir teu primeiro negócio? Eu não ouvi o que você falou, desculpa, falhou. Quanto que intraempreender colaborou para tu negócio? Quanto o intraempreendedorismo foi importante na minha vida? Para abrir teu próprio negócio. Tá. Bom, foi importante porque primeiro eu conheci gente, fiz networking, né? Networking a gente não tem muita coisa, né? Então a gente tem uma base para que eu possa oferecer produtos para essas pessoas conhecidas durante a minha vida inteira. Foi muito importante do meu lado de guerreira, de querer crescer, de ter, por exemplo, maturidade emocional para aguentar dificuldades, para se planejar. Mas eu nunca entrei numa empresa e fiquei na mesma posição por muito tempo. Então isso que foi legal, porque toda empresa que eu trabalhei, eu tive essa sede de crescer. E aí, em cada vez que eu conseguia alguma coisa diferente, isso me traz, assim, essa vontade. Eu vou lançar um projeto novo, vou lançar esse projeto novo. É como quando eu era promovida numa empresa, como eu sou promovida numa empresa. Então, essa rede de vontade, de meta, de aprender com gente boa, de ter mentores incríveis, tudo isso foi o que me deu muito essa questão de empreender hoje, né? De tirar a ideia do papel, porque cara, eu trabalho há 15 anos com negócio. Então, elas que me conhecem há 15 anos, tem um monte de gente que me conhece há 15 anos, me dão muita força e gostam muito de mim. Então, isso faz com que eu vou lançar livro agora. Então, de primeira mão, vai ter meu crowdfunding a partir de amanhã ou depois. Essas pessoas são as maiores influenciadoras minhas que fazem, que acontecem, porque conhecem meu potencial e apostam as fichas em mim. Então, eu acho que o networking e a estabilidade emocional, profissional, foram as coisas que eu aprendi que foram mais importantes para eu empreender hoje. Acho que é isso. Muito bacana. Galera, muito obrigada por ter assistido aqui esse primeiro hangout com a Thalita, que com certeza virão muitos outros. Essa é uma sessão de hangouts que a gente vai estar fazendo para estar aproximando cada vez mais conhecimento e informação para vocês estarem cada vez se desenvolvendo como empreendedores de suas vidas, de seus negócios, da empresa que vocês trabalham. Então, Thalita, novamente, muito obrigada por ter aceitado o convite. Até as próximas. Siga a Meninas Executiva no Instagram, Snap, Twitter, no YouTube, Facebook, todas as redes. E Fora da Caixa também. E Fora da Caixa em todas as redes sociais. Galera, até o próximo hangout. E a gente se encontra aí nas mídias sociais. Um abraço. Beijo, tchau, tchau.